Tanto no judaísmo como no cristianismo, Moisés é uma figura central. Ele é o homem do Antigo Testamento mais mencionado no Novo Testamento. Tirou os israelitas da escravidão no Egito, comunicou-se com Deus e recebeu os 10 mandamentos. Moisés é conhecido tanto como líder religioso quanto como legislador. No Islã, Moisés é amado e respeitado. Ele é um profeta e um mensageiro. Deus o menciona mais de 120 vezes, e sua história se estende por vários capítulos. É a história mais longa e detalhada de um profeta no Alcorão, e é discutida em detalhes elaborados. O Islã ensina que todos os profetas vieram ao seu povo com a mesma proclamação: ó meu povo, adore a Deus, você não tem outro Deus, senão Ele. Alcorão 11:50. Moisés convocou os filhos de Israel a adorar somente a Deus, e estabeleceu as leis prescritas na Torá. Em verdade, enviamos a Torá a Moisés. Nela havia orientação e luz, pelas quais os profetas, que se submeteram à vontade de Deus, julgaram os judeus. E os rabinos e os sacerdotes também julgaram os judeus pela Torá, pois a eles foi confiada a proteção do livro de Deus, e eles foram testemunhas disso. Alcorão 5:44. O Alcorão é um livro de orientação para toda a humanidade. Não é um livro de história. No entanto, contém informações históricas. Deus nos pede para refletir e contemplar as histórias dos profetas, para que possamos aprender com suas provações, tribulações e triunfos. A história de Moisés contém muitas lições para a humanidade. Deus diz que o relato de Moisés e Faraó no Alcorão é a verdade. É uma história de intriga política e de opressão que não conheceu limites. Recitamos-vos algumas das notícias de Moisés e do Faraó em verdade, para um povo que crê. Na verdade, Faraó exaltou-se na terra e transformou o seu povo em seitas, enfraquecendo e oprimindo um grupo, isto é, filhos de Israel entre eles, matando seus filhos e deixando suas mulheres viverem. Na verdade, ele era daqueles que cometem grandes pecados e crimes, opressores, tiranos. Alcorão 28:13-4. E o Moisés nasceu em uma das épocas mais politicamente carregadas da história. O faraó do Egito era a figura de poder dominante no país. Ele era tão incrivelmente poderoso que se referia a si mesmo como um deus e ninguém estava inclinado ou era capaz de contestar isso. Ele disse: eu sou o teu senhor. Altíssimo Faraó exerceu sem esforço a sua autoridade e influência sobre todo o povo do Egito. Ele usou a estratégia de dividir para conquistar. Ele estabeleceu distinções de classe, dividiu as pessoas em grupos e tribos e colocou-as umas contra as outras. Os judeus, os filhos de Israel, foram colocados no nível mais baixo da sociedade egípcia. Eles eram os escravos e servos. A família de Moisés era dentre os filhos de Israel. O Egito na época era a superpotência mundial conhecida. O poder supremo estava nas mãos de poucos. O faraó e os seus ministros de confiança dirigiam os assuntos como se as vidas da população tivessem pouca ou nenhuma consequência. A situação política era, em alguns aspectos, semelhante ao mundo político do século XXI, numa época em que os jovens do mundo são usados como bucha de canhão nos jogos políticos e militares dos mais poderosos. A história de Moisés é particularmente pertinente. De acordo com o estudioso islâmico Ibn Kathir, os filhos de Israel falaram vagamente sobre um dos filhos de sua nação, planejando arrancar o trono do Egito do faraó. Talvez tenha sido apenas um devaneio persistente de um povo oprimido, ou mesmo uma antiga profecia, mas a história de Moisés começa aqui. Um anseio por liberdade aliado ao sonho de um rei tirânico. O povo do Egito foi influenciado pelos sonhos e pela interpretação dos sonhos. Os sonhos aparecem com destaque na história do profeta José. Mais uma vez, na história de Moisés, o destino dos filhos de Israel é afetado por um sonho. Faraó sonha que um filho dos filhos de Israel cresce até a idade adulta e toma seu trono. Fiel ao caráter, o faraó reage com arrogância e dá ordem para que todas as crianças do sexo masculino nascidas dos filhos de Israel sejam mortas. Os seus ministros, no entanto, percebem que isto levaria à completa aniquilação dos filhos de Israel e à ruína econômica do Egito. Como, perguntam eles, o império funcionaria sem escravos e servos? A ordem foi alterada.
As crianças do sexo masculino são mortas no ano, mas poupadas no ano seguinte. O faraó fica tão fanático que envia espiões ou agentes de segurança em busca de mulheres grávidas. Se alguma mulher der à luz um filho do sexo masculino, ele será imediatamente condenado à morte. Quando a mãe de Moisés engravida da criança destinada a libertar os filhos de Israel da escravidão, ela esconde a sua gravidez. Contudo, Deus quis fazer um favor aos fracos e oprimidos, e os planos do faraó foram frustrados. E Deus diz no Alcorão: e desejávamos fazer um favor àqueles que eram fracos e oprimidos na terra, e torná-los governantes, e torná-los herdeiros, e estabelecê-los na terra. E deixamos Faraó e Amã, o chefe do Egito ministro, e seus anfitriões recebem deles aquilo que temiam. Alcorão 28, 5 e 6. A cena está montada, e a criança nasce. Os ventos da mudança começam a soprar, e Deus demonstra que os humanos podem planejar e planejar, mas somente Ele é o melhor dos planejadores. Há lições para a humanidade ao longo da história de Moisés, que não são aprendidas apenas após a sua missão profética. Em vez disso, eles são encontrados mesmo quando ele era recém-nascido. O comportamento justo de sua mãe nos dá inúmeras lições que são relevantes até hoje. Coloque sua confiança em Deus. Moisés nasceu num ano em que os filhos dos filhos de Israel foram mortos no momento em que nasceram. Imagine a sensação de medo que permeia todos os aspectos da vida, sob tais condições. A gravidez não era um acontecimento a ser celebrado e valorizado, mas uma fonte de medo e insegurança. Seguranças percorriam as ruas e invadiam casas em busca de mulheres grávidas, por isso a mãe de Moisés escondeu sua gravidez. Imagine as condições em que ela deu à luz, com medo, silenciosa, possivelmente envolta em trevas. Ela estava cercada por mulheres ou sozinha? Será que o marido segurou a mão dela rezando para que ela não gritasse, revelando-se aos vizinhos ou aos guardas? Quaisquer que sejam as condições, Moisés nasceu, um menino. O coração de seus pais deve ter se contraído de alegria e medo simultaneamente. O que deveriam fazer agora? Como esconderiam um bebê recém-nascido? A mãe de Moisés era uma mulher justa, piedosa e temente a Deus. Portanto, em sua hora de necessidade, ela se voltou para Deus, e ele inspirou suas próximas ações. E Deus diz em Alcorão, e nós inspiramos a mãe de Moisés dizendo: amamente-o, mas quando você temer por ele, lance-o no rio, e não tema, nem se preocupe. Na verdade, nós o traremos de volta para você, e faremos dele um dos nossos mensageiros. Alcorão 28, 2 a 7. A mãe de Moisés passou os últimos meses escondendo a sua gravidez por medo de que o seu filho fosse condenado à morte. Agora que o segura ao peito, Deus a inspira a lançá-lo no rio. Não é um riacho suave, mas o rio Nilo, um rio enorme e poderoso com uma corrente forte. A reação inicial dela deve ter sido que tal ação o estaria condenando à morte certa. A mãe de Moisés colocou sua confiança em Deus. Não tema e não sofra, pois nós o traremos de volta para você. Ela fez uma cesta à prova de água, colocou seu filhinho dentro e jogou-o no rio. Ibn Kathir narra que quando a cesta tocou a água, a corrente violenta tornou-se calma e suave, varrendo a cesta silenciosamente rio abaixo. A irmã de Moisés foi instruída por sua mãe a deslizar silenciosamente pelos juncos e seguir a cesta em sua jornada. A cesta com sua preciosa carga desce o rio Nilo, passando por casas, barcos e pessoas, sem ser notada até parar no palácio do faraó. A irmã de Moisés observa com medo alguém da casa do faraó retirar a cesta do rio. Moisés foi lançado no rio para escapar da morte certa, e agora seu local de descanso é o palácio do faraó. Isto é certamente demais para uma mãe suportar, mas os acontecimentos que estão prestes a acontecer demonstrarão que a promessa de Deus é verdadeira. E foi dito no Alcorão: e todo aquele que teme a Deus e cumpre seu dever para com ele, ele lhe dará um caminho para sair de toda dificuldade, e ele o fornecerá de fontes que ele nunca poderia imaginar. E todo aquele que deposita sua confiança em Deus, então ele lhe será suficiente. Na verdade, Deus cumprirá seu propósito. Na verdade, Deus estabeleceu uma medida para todas as coisas. Alcorão 65, 2 a 3. O bebê Moisés foi levado para Ásia, esposa do faraó. Ásia, em contraste com seu marido arrogante e orgulhoso, era uma mulher justa e misericordiosa. Deus abriu seu coração, e Ásia olhou para o bebê, e sentiu-se dominada por seu amor por ele.
O casal real não conseguiu conceber um filho, e este bebezinho despertou seus instintos maternais. Ásia apertou contra o peito e pediu ao marido que aceitasse a criança na família. Possivelmente, contra o seu melhor julgamento, o faraó aceitou a criança, que fazia parte do plano de Deus para derrubar a casa real. Longe de abandoná-lo, Deus constituiu Moisés como filho real do Egito, proporcionando-lhe o mais forte apoio humano da terra. Ásia e Faraó agora tinham um filho, que agora estava protegido pela mesma pessoa que tentou matá-lo. Em Alcorão foi dito: então a casa de Faraó o recolheu, para que ele se tornasse para eles um inimigo e uma causa de tristeza. Na verdade, Faraó, a mãe e seus exércitos eram pecadores. E a esposa do Faraó disse: um conforto para os olhos para mim e para você. Não o mate, talvez ele seja um benefício para nós, ou podemos adotá-lo como filho. E eles não perceberam o resultado disso. Alcorão 28, 8-9. Ásia convocou amas de leite ao palácio, mas a criança se recusou a amamentar. Isso foi causa de grande angústia. Naquela época não havia fórmulas infantis ou suplementos para oferecer à criança. Nesta fase, o palácio real estava em tumulto. As mulheres da casa estavam preocupadas com Ásia e seu novo filho, portanto ninguém notou a presença da irmã de Moisés entre os servos. Ela reuniu toda a sua coragem e deu um passo à frente oferecendo uma solução. Ela disse que conhecia uma mulher que amamentaria a criança com carinho. Porque a família real seguiria o conselho de uma criança desconhecida, se não para cumprir o plano de Deus? A irmã de Moisés recebeu ordem de correr e buscar a mulher. Em Alcorão 2:8 e 12 disse: a mãe de Moisés estava em sua casa. Ela estava andando de um lado para o outro, ou chorando silenciosamente, não sabemos, mas Deus diz-nos que o seu coração estava vazio, e que ela estava prestes a revelar-se. Ela estava pensando em correr até o rio, e procurar freneticamente entre os juncos. Deus a livrou de seu tormento, quando sua filha entrou correndo em casa, sem fôlego, contando a história do que havia acontecido com Moisés. Mãe e filha não perderam tempo voltando ao palácio. Quando Moisés foi entregue à sua mãe verdadeira, ele se acomodou imediatamente e começou a amamentar. De acordo com Ibn Kathir, a família, incluindo o próprio faraó, ficou surpresa. O faraó perguntou à mulher quem ela era e ela respondeu: sou uma mulher de leite doce e cheiro doce, e nenhuma criança me recusa. O faraó aceitou esta resposta e, assim, Moisés foi devolvido aos braços de sua mãe e criado no palácio como príncipe do Egito. No Alcorão 2:8 e 13 foi dito: assim o devolvemos à sua mãe, para que ela ficasse encantada, e para que não sofresse, e para que soubesse que a promessa de Deus é verdadeira. Mas a maioria deles não sabe. O capítulo 28 do Alcorão é denominado a narração. Os primeiros 45 versículos concentram-se exclusivamente na história de Moisés. É a partir daqui que aprendemos sobre a força e a piedade de sua mãe, e como Deus recompensou sua justiça e confiança nele ao devolver seu filho. Alguns estudiosos acreditam que Moisés e sua mãe retornaram para sua casa entre os filhos de Israel. Outros, incluindo Ibn Kathir, acreditam que Moisés e sua mãe viveram no palácio, enquanto ela o amamentava, e que, à medida que ele crescia, ela teve o privilégio de visitá-lo. O Alcorão e as tradições autênticas do profeta Maomé, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com ele, silenciam sobre este período da vida de Moisés, embora fosse justo dizer que na época em que Moisés era homem, ele provavelmente sabia sobre sua origem e identificado com os filhos de Israel. As tradições do profeta Maomé descrevem Moisés como um homem alto, bem construído, de pele escura e cabelos cacheados. Tanto seu caráter quanto seu físico são descritos como fortes. Em Alcorão 28:14 disse: e quando ele atingiu sua força total, e era perfeito na idade adulta, concedemos a ele profecia, julgamento correto dos assuntos, e conhecimento religioso da religião de seus antepassados, o monoteísmo islâmico. E assim recompensamos os bons praticantes. Descobriremos na história de Moisés que ele era um homem franco. Ele acreditava em falar o que pensava e defender os membros mais fracos da sociedade. Sempre que testemunhava opressão ou crueldade, achava impossível impedir-se de intervir. Um dia, enquanto caminhava pela cidade,
Moisés encontrou dois homens lutando. Um era israelita, e o outro egípcio. O israelita reconheceu Moisés e clamou por ajuda. Moisés entrou na luta e desferiu um golpe feroz no egípcio. Ele imediatamente caiu no chão e morreu. Moisés foi dominado pela tristeza, consciência de sua própria força, mas não imaginava que tivesse o poder de matar alguém com um só golpe. No Alcorão 28, 15 a 17 disse: E ele entrou na cidade no momento de desconhecimento de seu povo, e encontrou lá dois homens lutando, um de seu partido, e o outro de seus inimigos. O homem do seu próprio partido pediu-lhe ajuda contra o seu inimigo. Então Moisés bateu-lhe com o punho e matou-o. Ele disse: Isso é obra de Satanás. Em verdade, ele é um inimigo claramente enganador. Ele disse: Meu senhor, na verdade, eu me enganei, então me perdoe. Então ele o perdoou. Na verdade, ele é o indulgente, o misericordioso. Ele disse: Meu senhor, por aquilo com que me favoreceste, nunca mais serei ajudador de criminosos, desobedientes a Deus, politeístas, pecadores. Seja porque as ruas estavam relativamente desertas, ou porque o povo não desejava envolver-se num ataque grave, as autoridades não faziam ideia de que Moisés estava envolvido na confusão. Contudo, no dia seguinte, Moisés viu o mesmo homem israelita envolvido em mais uma luta. Ele suspeitou que o homem fosse um encrenqueiro e abordou para alertá-lo sobre tal comportamento. O israelita viu Moisés caminhando em sua direção e ficou com medo. Ele gritou: Você me mataria como matou o desgraçado ontem? O oponente do homem, um egípcio, ouviu esse comentário e correu para denunciar Moisés às autoridades. Mais tarde naquele dia, Moisés foi abordado por uma pessoa desconhecida, que o informou que as autoridades planejavam prendê-lo e possivelmente condená-lo à morte pelo crime de matar um egípcio. Alcorão relatou em 28, 15 a 21. Então ele ficou com medo, olhando pela cidade, esperando qual seria o resultado do seu crime de matar, quando eis que o homem que havia procurado sua ajuda no dia anterior, pediu novamente sua ajuda. Moisés lhe disse: Na verdade, você é um verdadeiro enganador. Então, quando ele decidiu capturar o homem que era inimigo de ambos, o homem disse: Ó Moisés, é sua intenção me matar como matou um homem ontem? Seu objetivo nada mais é do que se tornar um tirano na terra, e não ser um daqueles que fazem o que é certo. E veio um homem correndo, do extremo mais distante da cidade. Ele disse: Ó Moisés, na verdade, os chefes estão reunidos em conselho sobre você, para matá-lo, então fuja. Na verdade, sou para você um daqueles que dão conselhos sinceros. Então ele escapou de lá, olhando em volta com medo. Ele disse: Meu senhor, salve-me das pessoas que são politeístas e malfeitoras. Moisés saiu imediatamente dos limites da cidade. Ele não teve tempo de voltar para casa para trocar de roupa ou preparar provisões. Moisés caminhou pelo deserto em direção a Midian, o país que ficava entre a Síria e o Egito. Seu coração estava cheio de medo, e ele tinha medo de se virar e ver as autoridades o perseguindo. Ele andou, e quando seus pés e pernas pareciam de chumbo, ele continuou andando. Seus sapatos desgastaram-se no chão áspero do deserto, e a areia quente queimou as solas dos seus pés. Moisés estava exausto, com fome, com sede e sangrando, mas se forçou a continuar. Alguns dizem por mais de uma semana, até chegar a um bebedouro. Moisés se jogou sob a sombra de uma árvore. A morte no calor seco e poeirento do deserto egípcio deveria ter sido o resultado provável da viagem de Moisés. Seguir pela paisagem inóspita sem provisões e com roupas inadequadas teria sido uma expedição fadada ao fracasso. Mais uma vez, a história de Moisés revela uma verdade fundamental. Se um crente se submeter totalmente à vontade de Deus, Deus proverá para ele de fontes inimagináveis. Deus substituirá a fraqueza pela força, e substituirá o fracasso pela vitória. Moisés chegou em segurança ao oásis do deserto. O cheiro da água e a sombra das árvores devem ter parecido o paraíso na terra. Moisés, porém, não estava sozinho em seu paraíso recém-descoberto. O poço estava rodeado de pastores que davam de beber aos rebanhos. Depois de caminhar por mais de uma semana através do deserto escaldante, Moisés chegou a um oásis, onde grupos de homens davam de beber aos seus animais. Eles estavam empurrando, brigando, brincando e rindo, comportando-se de maneira rude e confusa. Moisés se jogou no chão, grato pela sombra de uma árvore.
Ao recuperar o fôlego, ele notou duas mulheres e seu rebanho de ovelhas. Eles estavam bem atrás, hesitantes em se aproximar do poço. Moisés era um homem de honra. Embora estivesse exausto e desidratado, Moisés não suportava ver as mulheres recuando, com medo de ir em direção ao poço. Ele se aproximou delas e perguntou por que os homens da família não cuidavam das ovelhas. As duas jovens explicaram que o pai era um homem idoso e que a tarefa de cuidar das ovelhas era agora responsabilidade delas. Moisés levou as ovelhas das mulheres para o poço, onde facilmente entrou no meio dos homens que já estavam lá. Depois de completar esta tarefa, a energia de Moisés foi totalmente gasta. Ele sentou-se à sombra da árvore e começou a suplicar a Deus. Ele disse: Ó Senhor, qualquer bem que você possa me conceder, certamente estou precisando dele. Moisés mais uma vez recorreu à única fonte real de ajuda para a humanidade, Deus, e antes que sua súplica terminasse, a ajuda estava a caminho. Moisés provavelmente esperava uma fatia de pão ou um punhado de tâmaras, mas em vez disso Deus lhe deu segurança, provisões e uma família. Uma das duas mulheres voltou para Moisés. Ela se comportou com modéstia e timidez, e disse a Moisés: Meu pai quer recompensá-lo pela sua gentileza, e o convida para nossa casa. Consequentemente, Moisés despertou e foi ver o homem idoso. Eles sentaram-se juntos e Moisés contou sua história. O idoso acalmou seus temores, e disse a Moisés que havia cruzado com segurança a fronteira egípcia. Ele estava agora em Midian, e estava a salvo de quaisquer autoridades que o perseguissem. Depois que Moisés foi convidado para ficar com a família, uma das mulheres abordou seu pai em particular, e o aconselhou a contratar Moisés. Quando seu pai perguntou por quê, ela respondeu: porque ele é forte e confiável. Duas qualidades que o Islã nos diz são sinais de liderança. Nos anos imediatamente seguintes à morte do profeta Maomé, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, os líderes da nação muçulmana foram escolhidos por estas duas qualidades. Eles aprenderam a sua política com o Alcorão, com as histórias dos seus antecessores justos. O homem idoso, que alguns estudiosos acreditam ser o profeta Shuaib, embora não existam fontes autênticas que confirmem ou neguem isso, ofereceu a Moisés a segurança de sua própria família. Ele deu uma de suas filhas em casamento a Moisés, com a condição de que ele trabalhasse por 8 anos, ou 10. Se Moisés concordasse em permanecer por mais 2 anos. Moisés era um estranho em uma terra estranha, exausto e sozinho, mas Deus ouviu sua súplica e providenciou para ele fontes que Moisés nunca poderia ter imaginado. Moisés, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, casou-se com uma das mulheres que ele inicialmente ajudou no poço, e passou os 10 anos seguintes, trabalhando com o pai dela e criando sua própria família. A sua nova vida foi tranquila e contemplativa. Não teve que suportar as intrigas da corte egípcia, nem a humilhação do seu povo, os filhos de Israel. Moisés foi capaz de ponderar as maravilhas de Deus e do universo. Deus fez Moisés passar por experiências que o manteriam em boa posição em sua missão futura. Moisés foi criado na casa do faraó do Egito. Portanto, ele estava bem ciente da política e da intriga do governo egípcio. Moisés também teve experiência em primeira mão da corrupção do próprio faraó, o homem que se declarou Deus. Foi através da graça e misericórdia de Deus que Moisés conseguiu escapar do Egito e viajar pelas terras. Ele foi capaz de experimentar outras culturas e pessoas. Viajar antes e agora amplia horizontes e abre corações e mentes para as diferenças e semelhanças entre pessoas de diversas origens. Durante seu tempo em Midian, Moisés era pastor. O profeta Maomé, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com ele, nos informou que todos os profetas de Deus passaram algum tempo cuidando de rebanhos de ovelhas. Pode parecer uma profissão estranha, mas, examinando cuidadosamente, podemos ver que os pastores aprendem algumas lições valiosas, enquanto cuidam dos seus rebanhos. Um pastor tem uma vida solitária e tranquila. Há tempo para reflexão pessoal e contemplação das maravilhas da vida. Contudo, ao mesmo tempo, o pastor deve estar constantemente alerta ao perigo. As ovelhas, em particular, são animais fracos que requerem cuidados e atenção constantes. Se pelo menos uma ovelha se afastar da proteção do rebanho,
ela se tornará uma presa fácil. Um profeta geralmente tem a função de proteger uma nação inteira. Ele deve estar alerta e consciente de qualquer perigo que ameace os seus seguidores, especialmente os fracos, pobres e oprimidos entre eles. Depois que Moisés completou o período de serviço que havia prometido ao seu sogro, ele foi dominado pela saudade de casa. Ele começou a sentir falta de sua família e da terra do Egito. Mesmo com medo do que aconteceria se ele voltasse, ele sentiu um estranho desejo de retornar à sua terra natal. Moisés reuniu sua família e fez a longa viagem de volta ao Egito. Enquanto Moisés caminhava de volta pelo deserto, ele se perdeu. Era uma noite fria e escura. Moisés viu o que parecia ser um fogo queimando à distância. Ele disse à sua família para ficar onde estavam. Ele tinha esperanças de obter instruções, ou de poder levar alguma fogueira para aquecer sua família. Sem o conhecimento de Moisés, ele estava prestes a participar de uma das conversas mais incríveis da história. Ele caminhou em direção ao fogo e, ao fazê-lo, ouviu uma voz. Deus falou com Moisés. Ele pediu a Moisés que tirasse os sapatos, pois ele estaria pisando em solo sagrado. Deus revelou a Moisés que ele havia sido escolhido para uma missão especial e pediu-lhe que ouvisse o que estava para ser dito. Numa conversa direta entre Deus e Moisés, a oração foi prescrita a Moisés e seus seguidores. A oração também foi prescrita ao profeta Maomé e seus seguidores da mesma forma na noite da viagem do profeta Maomé a Jerusalém e da ascensão aos céus. Neste momento, Moisés deve ter ficado hipnotizado. Ele partiu para o Egito, seguindo um estranho desejo de retornar à sua terra natal. Ele havia se perdido na escuridão e no frio, e estava em busca de luz e orientação. Ele caminhou em direção ao que pensava ser um fogo ardente, e encontrou a luz e a orientação de Deus. Moisés segurava uma vara ou cajado na mão. Deus falou com ele e disse: "O que é esse bastão?" Moisés, conte-me sobre isso. Moisés respondeu: "Esta é a minha vara, na qual me inclino, e com a qual bato ramos para as minhas ovelhas, e onde encontro outros usos." Moisés conhecia muito bem sua vara. Ele sabia que não tinha qualidades milagrosas. Deus pediu a Moisés que jogasse a vara no chão, e quando ele o fez, ela começou a escorregar e tremer. O bastão foi transformado em cobra. Moisés estava com medo. Ele girou nos calcanhares e começou a fugir. É uma inclinação natural do ser humano ter medo de coisas estranhas e desconhecidas, mas Deus queria tirar esse medo do coração de Moisés. Ele estava prestes a embarcar numa missão difícil, e era importante que começasse com total confiança de que Deus o protegeria, sabendo que não havia absolutamente nenhuma razão para ter medo. Deus então instruiu Moisés a colocar a mão dentro de seu manto. Ele lhe revelou outro sinal de sua magnificência e onipotência, sinais que Moisés precisaria em sua missão vindoura prova para aqueles que são desobedientes e rebeldes. Deus pretendia enviar Moisés ao faraó, o homem que ele mais temia, o homem que Moisés pensava que certamente o mataria. Seu coração se apertou de medo, mas Deus o tranquilizou. Numa noite escura, à sombra do Monte Tur, Deus conferiu a missão profética a Moisés. Sua primeira ordem para ele foi ir ao faraó, e Deus disse para Moisés: "Vá para o faraó." Na verdade, ele transgrediu todos os limites da descrença e da desobediência, e se comportou como um tirano arrogante. Agora Deus estava lhe dizendo que ele deveria enfrentar seu maior medo. Ele deve enfrentar o faraó corrupto, o homem que Moisés tinha certeza que iria querer vê-lo executado. Moisés mais uma vez sentiu o medo que o sustentou durante sua longa jornada. Através do deserto ele respondeu às palavras de Deus. Moisés estava com medo, mas entendeu que Deus era completamente capaz de lhe fornecer todo o apoio necessário para uma missão que parecia ser virtualmente impossível. Moisés fez súplica. Ele implorou por força e facilidade nesta missão tão difícil. Ele pediu a Deus que abrisse seu peito e lhe concedesse eloquência, autoconfiança e contentamento. Ele também pediu a Deus que o fortalecesse com um companheiro confiável e capaz na missão profética, seu irmão Arão. O diálogo entre Deus e Moisés é uma das conversas mais surpreendentes contidas nas páginas do Alcorão. As palavras de Deus são proferidas com eloquência e clareza. Eles pintam o retrato de um homem forte, mas humilde, encantado pelo encontro com Deus. Eles transmitem a sensação etérea de que Deus é todo-poderoso, onipotente,
mas cheio de misericórdia e amor para com seus escravos. Esta breve e surpreendente conversa mudou a vida de Moisés. Ensinou-lhe lições sobre si mesmo, sobre o seu mundo, sobre a natureza da humanidade e, o mais importante de tudo, sobre a natureza de Deus. Até hoje, continua a ensinar lições importantes à humanidade. Diariamente, as palavras do Alcorão mudam vidas. As lições aprendidas na história de Moisés são tão relevantes hoje como eram há milhares de anos. Moisés queria que seu irmão fosse seu companheiro na missão profética, e nesta perigosa missão de confrontar o faraó, porque Arão era forte e confiável, ele também era um orador articulado e persuasivo. Sempre que uma pessoa está com seu irmão unida num senso comum de propósito, unida na adoração a Deus, unida na justiça, ela é imbatível até mesmo contra o inimigo mais formidável. Ibn Kathir narra que Moisés e Arão foram juntos ao faraó e entregaram sua mensagem. Moisés falou ao faraó sobre Deus, sua misericórdia e seu paraíso, e sobre a obrigação da humanidade de adorar somente a Deus. O Alcorão narra várias conversas entre Moisés e Faraó. Um dos relatos mais detalhados está no capítulo 26, intitulado Os Poetas. Moisés fala gentilmente com o Faraó sobre Deus, sua misericórdia e seu paraíso, mas o Faraó reage com desdém e arrogância. Ele lembra Moisés de seu crime passado, e pede a Moisés que seja grato por ter sido criado no palácio entre luxos e riquezas. Moisés se desculpa dizendo que cometeu o crime de matar um homem inocente, quando era ignorante, e ressalta que foi criado no palácio, apenas porque não pode viver com sua própria família devido ao assassinato indiscriminado de meninos pelo faraó. O faraó começou zombando de Moisés, depois o acusou de ser ingrato, e finalmente o ameaçou. Durante este período histórico, muitas pessoas no Egito praticavam magia. Havia até escolas dando aulas de magia e ilusão. Quando Moisés jogou sua vara, e ela se tornou uma serpente, deslizando e deslizando pelo chão, e quando ele retirou a mão de sua capa, e ela brilhou fortemente branca, o faraó presumiu que Moisés havia aprendido a arte da ilusão. Ibn Kathir narra que o faraó deteve Moisés e Arão, enquanto despachava mensageiros por todo o Egito, para convocar todos os mágicos ao palácio. O faraó prometeu aos mágicos prestígio e dinheiro em troca de seus truques. Uma competição foi organizada entre Moisés e os mágicos egípcios. O faraó estava confiante de que seus mágicos eram imbatíveis. Ele os usava há muito tempo para influenciar os corações e mentes das pessoas. O faraó usou seus truques de conjuração e ilusões para dominar e controlar seus súditos. Moisés conseguiu marcar o dia da competição e escolheu um dia de festa habitual. As ruas ficariam lotadas de gente e o poder e a força de Deus seriam visíveis a todos. Haveria exposição máxima à verdade das palavras de que não há ninguém digno de adoração, exceto somente Deus. Moisés pediu aos mágicos que atuassem primeiro. É narrado que havia até 70 mágicos alinhados. Os magos jogaram seus paus e cordas em nome do faraó, e o chão se tornou um mar agitado de serpentes, contorcendo-se e deslizando. A multidão olhou com espanto. Moisés estava com medo, mas estava firme, seguro de que Deus o protegeria e tornaria sua tarefa mais fácil. Deus o cobriu de tranquilidade e orientou Moisés a lançar sua vara. O bastão de Moisés se transformou em uma enorme serpente, e rapidamente devorou todas as serpentes ilusórias que cobriam o chão. A multidão levantou-se como uma grande onda, aplaudindo e gritando por Moisés. Os mágicos ficaram surpresos. Eles eram muito habilidosos na arte da magia e da ilusão, pois eram os melhores mágicos do mundo na época, mas sua conjuração não passava de um truque. Os mágicos sabiam que a serpente de Moisés era real. Eles caíram coletivamente em prostração declarando sua crença no Senhor de Moisés e Arão. Moisés e Arão deixaram o campo de competição. Os mágicos, como é dito, foram condenados à morte, seus corpos pendurados nas praças e mercados, para ensinar uma lição ao povo. O faraó voltou ao seu palácio, e sua raiva aumentou. Ele brigou com seus ministros e conselheiros. Ele os mandou embora, e depois os convocou à sua presença. Ele se virou para seu ministro-chefe e disse: "Sou um mentiroso, ó Amã?" O faraó construiu seu reino sobre o fato de que ele era um deus,
o que ele deveria fazer agora que Moisés havia revelado que não existe Deus, senão um único Deus? Ó Amã, construa-me uma torre para que eu possa chegar aos caminhos dos céus, e eu possa olhar para o Deus de Moisés, mas na verdade, acho que ele é um mentiroso. Assim, tornou-se justo, aos olhos do faraó, a maldade de suas ações. Ele foi impedido de seguir o caminho certo, e a conspiração do faraó levou a nada além de perda e destruição para ele. Os oficiais de segurança e inteligência do faraó começaram a espalhar boatos. Eles disseram que Moisés e alguns mágicos haviam organizado secretamente para que Moisés vencesse a competição. Os corpos sem vida dos mágicos assassinados foram pendurados em locais públicos para aterrorizar ainda mais o povo. Devido à sua associação com Moisés, os filhos de Israel tornaram-se bodes expiatórios. Eles reclamaram com Moisés que foram maltratados quando ele nasceu, e agora ele os havia feito serem oprimidos mais uma vez. O faraó ordenou mais assassinatos, pilhagens e estupros. Ele prendeu qualquer um que se manifestasse contra essa opressão, e Moisés ficou impotente. Ele não poderia interferir. Ele aconselhou paciência e observou em silêncio. Os filhos de Israel reclamaram com Moisés, e ele foi colocado numa situação muito difícil. Enquanto ele lutava contra as conspirações e planos do faraó, seu povo se voltava contra ele, e um dos seus estava trabalhando com os poderosos egípcios. Corá era um homem dos filhos de Israel abençoado com riqueza e status, enquanto todos ao seu redor eram pobres e muitas vezes desamparados. Ele não reconheceu as bênçãos de Deus e tratou os pobres com desprezo. Quando Moisés o lembrou que era seu dever, como alguém que adorava o Deus único, pagar o imposto aos pobres, ele recusou e começou a espalhar o boato de que Moisés havia inventado o imposto para torná-lo rico. A ira de Deus caiu sobre Corá, e a terra se abriu, e o engoliu como se ele nunca tivesse existido. Faraó convocou Moisés ao palácio. O faraó queria que Moisés fosse morto, e que ele era apoiado por todos os seus ministros e funcionários do governo, exceto um. Este homem, que se acredita ser parente do faraó, acreditava na unicidade de Deus, embora até aquele momento tivesse mantido sua crença em segredo. O crente falou eloquentemente. Ele alertou seu povo que eles sofreriam um dia de desastre como aqueles dias que afligiram as pessoas no passado. Ele os lembrou que Deus havia enviado sinais claros a Moisés, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Faraó e muitos dos seus ministros ameaçaram matar o homem crente, mas Deus o manteve seguro e sob sua proteção. Deus ordenou a Moisés que avisasse o faraó de que ele e os egípcios sofreriam um castigo severo, se os filhos de Israel não fossem libertados. Se a tortura, a opressão e o assédio não parassem, os sinais da ira de Deus desceriam sobre eles. A resposta do faraó foi convocar todo o povo do Egito, incluindo os filhos de Israel, para uma grande reunião. Ele os informou que ele era o Senhor deles. Ele ressaltou que Moisés não era mais do que um escravo humilde, sem poder, força ou poder. A força de Moisés, entretanto, veio diretamente de Deus. O povo, porém, acreditou e obedeceu ao faraó. Os sinais do poder de Deus começaram a descer. Deus afligiu o Egito com uma seca severa. Até mesmo os exuberantes, verdes e férteis vales do Nilo começaram a definhar e a morrer. As colheitas fracassaram e o povo começou a sofrer. Mas o faraó permaneceu arrogante. Por isso Deus enviou um enorme dilúvio para devastar a terra. O povo, inclusive os principais ministros, apelaram para Moisés. Ó Moisés, invoque o seu Senhor por nós por causa de sua promessa para você. Se você remover o castigo de nós, realmente acreditaremos em você, e deixaremos os filhos de Israel ir com você. A terra voltou ao normal, e as colheitas começaram novamente a crescer, mas ainda assim os filhos de Israel foram escravizados. Deus enviou uma praga de gafanhotos, que engoliu tudo em seu caminho. O povo correu até Moisés implorando por sua ajuda. Os gafanhotos partiram, mas ainda assim os filhos de Israel permaneceram escravizados. Em seguida veio uma praga de piolhos, espalhando doenças entre as pessoas, seguida por uma praga de sapos que assediou e aterrorizou as pessoas em suas casas e camas. Cada vez que um dos castigos de Deus ocorria, o povo implorava a Moisés que implorasse alívio ao seu Senhor.
Todas as vezes eles prometeram libertar os filhos escravizados de Israel, e todas as vezes, eles falharam em cumprir essa promessa. Então o sinal final da ira de Deus foi revelado. A água do rio Nilo transformou-se em sangue. Para os filhos de Israel a água permaneceu pura e límpida, mas para todos os outros, parecia sangue vermelho espesso. Mesmo depois desta série devastadora de sinais do desagrado de Deus, os filhos de Israel permaneceram escravizados. O faraó e a maioria do povo do Egito recusaram-se a acreditar nos sinais. Repetidamente Deus enviou seus castigos, e o povo apelou para Moisés, prometendo adorar somente a Deus e libertar os filhos de Israel. Mas uma e outra vez, eles quebraram suas promessas. Finalmente, Deus retirou sua misericórdia e deu ordem para que Moisés conduzisse seu povo para fora do Egito. Os espiões do faraó souberam imediatamente que algo importante estava acontecendo, e o faraó convocou uma reunião com seus conselheiros de maior confiança. Eles decidiram reunir todas as forças armadas para perseguir os escravos em fuga. A reunião do exército demorou a noite toda, e o exército do faraó não saiu dos limites da cidade até o amanhecer. O exército do faraó marchou para o deserto. Não demorou muito para que os filhos de Israel pudessem olhar para trás e ver a poeira levantada pelo exército que se aproximava. Também não demorou muito para que aqueles que estavam nas primeiras fileiras dos filhos de Israel chegassem à beira do Mar Vermelho. Os filhos de Israel ficaram presos. Na frente deles estava o Mar Vermelho. Às suas costas estava o exército vingador. O medo e o pânico começaram a espalhar-se pelas suas fileiras. Eles apelaram para Moisés. Moisés estava andando atrás de seu povo em fuga. Ele podia ver o exército chegando cada vez mais perto. Ele abriu caminho através das fileiras até a beira do mar. Ele caminhou entre seu povo, acalmando seus medos, e lembrando-os de manterem a fé para continuarem confiando que Deus não os decepcionaria. Moisés ficou à beira do Mar Vermelho e olhou para o horizonte. Eben Catir narra que Josué se voltou para Moisés e disse: "Diante de nós está esta barreira intransponível, o mar, e atrás de nós o inimigo. Certamente a morte não pode ser evitada." Moisés não entrou em pânico. Ele permaneceu em silêncio e esperou que Deus cumprisse sua promessa de libertar os filhos de Israel. Naquele momento, enquanto o pânico tomava conta dos filhos de Israel, Deus inspirou Moisés a golpear o mar com sua vara. Ele fez o que lhe foi ordenado. Um vento forte começou a soprar. O mar começou a girar, e de repente se abriu para revelar um caminho. O fundo do mar ficou seco o suficiente para que as pessoas pudessem atravessá-lo. Moisés começou a orientar o povo através do corredor seco no meio do mar. Ele esperou até que a última pessoa começasse a atravessar o mar, antes de se virar, para olhar o exército, que se aproximava, e depois seguir seu povo, através do fundo do mar. Ao chegarem ao outro lado, o pânico e o medo começaram a dominar os filhos de Israel. Eles mais uma vez começaram a implorar para que Moisés fechasse o corredor. Moisés recusou. O plano de Deus já estava em ação, e ele estava confiante de que os filhos de Israel estariam seguros, embora o exército do faraó os tivesse seguido até o corredor seco do fundo do mar. E Alcorão relatou que levamos os filhos de Israel através do mar, e Faraó com seus exércitos os seguiu em opressão e inimizade, até que quando o afogamento o alcançou, ele disse: "Ninguém tem o direito de ser adorado, exceto aquele em quem os filhos de Israel acreditam. E eu sou um dos muçulmanos, aqueles que se submetem à vontade de Deus." Agora você acredita enquanto antes se recusava a acreditar e era um dos malfeitores. Então hoje entregaremos seu cadáver do mar para que você possa ser um sinal para aqueles que vierem depois de você. E, na verdade, muitos entre a humanidade estão desatentos aos nossos sinais. A cortina caiu sobre a tirania do faraó, e as ondas jogaram seu cadáver para a costa oeste. Os egípcios o viram, e sabiam que o Deus a quem eles adoravam e obedeciam era um mero homem, que não conseguia manter morte longe de seu próprio pescoço. Quando o faraó tinha poder, riqueza, boa saúde e força, recusou-se a reconhecer Deus, mas quando viu a morte se aproximando, clamou a Deus com medo e horror. Se a humanidade se lembrar de Deus em tempos de facilidade, Deus se lembrará até mesmo do mais humilde dos seres humanos, em tempos de angústia.
Gerações de opressão deixaram uma marca indelével nos filhos de Israel. Anos de humilhação e medo constante os deixaram ignorantes e obstinados. A maioria deles foi privada de conforto e luxo durante toda a vida. Eles ansiavam por qualquer coisa que fosse um sinal de riqueza ou materialismo. Os filhos de Israel acreditavam em Deus, tinham acabado de testemunhar os mais incríveis milagres e sinais do poder de Deus, mas ainda assim cobiçavam um ídolo que viram na sua viagem para fora do Egito. Deus favoreceu os filhos de Israel. Eles foram conduzidos em segurança para fora do Egito e testemunharam o afogamento de seu cruel governante, Faraó, quando eles precisavam de água. Deus ordenou a Moisés que golpeasse uma rocha, que originou 12 fontes de água, para as 12 tribos diferentes, para que não houvesse disputa. Deus também enviou nuvens para protegê-los do sol escaldante, e para aliviar sua fome. Ele enviou uma comida especial e deliciosa chamada maná e codornas. Infelizmente, apesar da generosidade de Deus, muitos dos filhos de Israel queixaram-se e queriam a comida que estavam habituados a comer no Egito: cebola, alho, feijão e lentilhas. Moisés admoestou o seu povo, e lembrou-lhes que tinham acabado de deixar uma vida de degradação e humilhação. Ele perguntou por que eles reclamavam das piores recompensas, quando Deus lhes estava proporcionando o melhor. Moisés disse: "Você trocaria o que é melhor pelo que é inferior? Vá a qualquer cidade e encontrará o que deseja." Deus estava fornecendo recompensas e facilitando a vida dos filhos de Israel, enquanto eles seguiam para a terra prometida, mas eles eram um povo quebrantado, incapaz de ficar longe do pecado e da corrupção. Os dias de peregrinação começaram. Cada dia era como o anterior. As pessoas viajavam sem destino em mente. Por fim, eles entraram no Sinaí. Moisés reconheceu como o lugar onde ele havia falado com Deus, antes do início de sua grande jornada ao Egito. Deus ordenou a Moisés que jejuasse, como purificação, por 30 dias, e depois acrescentou mais 10 dias. Depois que o jejum foi concluído, Moisés estava pronto para se comunicar novamente com Deus. Deus deu a Moisés 2 tábuas de pedra, nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Estes mandamentos constituem a base da lei judaica, a Torá, e são padrões de moralidade ainda estabelecidos pelas igrejas cristãs. Ibn Kathir e os primeiros estudiosos do Islã afirmam que os 10 mandamentos são reiterados em 2 versículos do Alcorão. Moisés esteve ausente por 40 dias. Seu povo ficou inquieto, eram como crianças, reclamando e agindo impulsivamente. As-Samari, um homem inclinado ao mal, sugeriu que encontrassem outro guia, pois Moisés havia quebrado sua promessa. Ele lhes disse: "Para encontrar a verdadeira orientação, vocês precisam de um Deus, e eu providenciarei um para vocês." Então ele reuniu todas as joias de ouro, e as derreteu. Durante o casting, ele jogou um punhado de poeira, agindo como um mágico para impressionar os ignorantes. Do metal fundido ele fez um bezerro de ouro. Era oco e quando o vento passava, por ele produzia um som. Era como se tivessem conseguido tornar-se um Deus vivo. O irmão de Moisés, Arão, tinha medo de enfrentar o povo, mas quando viu o ídolo e percebeu que pecado grave estava sendo cometido, ele falou. Ele lembrou o povo de adorar somente a Deus e os alertou sobre as terríveis consequências de suas ações, tanto por parte de Moisés em seu retorno, quanto do próprio Deus. Aqueles que permaneceram fiéis à sua crença no Deus único, separaram-se dos adoradores de ídolos. Quando Moisés voltou para o seu povo, ele os viu cantando e dançando ao redor do bezerro de ouro. Ele estava furioso. Moisés não conseguia acreditar no que via, embora Deus tivesse acabado de alertá-lo de que um castigo severo estava prestes a acontecer ao seu povo, por adorar o bezerro de ouro. O coração de Moisés estava cheio de vergonha e raiva. Seu próprio povo testemunhou o poder e a majestade de Deus, mas agiu de forma beligerante sem medo do castigo de Deus. Moisés voltou-se para seu irmão Arão. Ele ficou com raiva e o agarrou pela barba, ao mesmo tempo em que puxou Elon pela cabeça. Ele gritou com seu irmão exigindo que Elon explicasse porque ele desobedeceu às instruções que lhe havia dado e porque permitiu que As-Samiri enganasse os filhos de Israel. Elon explicou que o povo não o ouviu e estava prestes a matá-lo. Ele apelou a Moisés para não permitir que os idólatras os separassem.
Arão não era tão forte e enérgico quanto seu irmão, e temia não ser capaz de controlar os filhos de Israel, então esperou o retorno de seu irmão Moisés. A promessa de Deus é verdadeira, e seu castigo foi rápido. Moisés confrontou a Samiri, e o enviou para o exílio. A punição imposta aos idólatras foi severa. Deus é o misericordioso e perdoa. Depois que os filhos de Israel se purificaram e mataram os idólatras entre eles, Deus aceitou o seu arrependimento. Mesmo depois da sua contínua beligerância e teimosia, os filhos de Israel mais uma vez sentiram o favor de Deus sobre eles. Moisés então escolheu 70 homens entre os anciãos mais piedosos dos filhos de Israel. Ele voltou com eles para o Monte Tur. Era uma delegação que pretendia pedir desculpas a Deus pelo seu comportamento. Eles ficaram para trás, enquanto Moisés se movia até uma nuvem baixa para falar com Deus enquanto os anciãos esperavam. Quando ele voltou para eles, em vez de se arrependerem e pedirem desculpas, os anciãos informaram a Moisés que não o seguiriam verdadeiramente, até que vissem Deus com seus próprios olhos. O chão tremeu e os 70 homens foram atingidos por um raio. Eles caíram mortos no chão. Moisés ficou surpreso. Ele imediatamente se perguntou o que diria aos filhos de Israel. Esses 70 homens eram as melhores pessoas. Moisés sentiu que agora os filhos de Israel não tinham esperança. Ele se voltou para Deus e falou: ó meu Senhor, se fosse a tua vontade, tu poderias ter destruído a eles e a mim antes. Você nos destruiria pelas ações dos tolos entre nós? É apenas a sua provação pela qual você desvia quem você quer e mantém guiado quem você quer. Você é nosso protetor, então perdoe-nos e tenha misericórdia de nós, pois você é o melhor daqueles que perdoam, e ordene para nós o bem neste mundo e no outro. Certamente nos voltamos para ti. Ele disse: quanto a meu castigo eu aflijo com ele quem eu quiser, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Que misericórdia ordenarei para aqueles que são piedosos e dão esmolas, e aqueles que acreditam em nossos sinais. Deus é realmente o misericordioso, e a sua misericórdia abrange todas as coisas. Quando Moisés implorou a Deus, ele ressuscitou os 70 anciãos mortos. Durante muitos anos os filhos de Israel vagaram pelo deserto e pelas terras devastadas. O profeta Moisés sofreu muito nas mãos deles. Ele suportou motins, beligerância, ignorância e idolatria, e eles até lhe infligiram danos pessoais. Ele sofreu puramente para agradar a Deus. Depois de muitos anos, o profeta Arão morreu, então Moisés finalmente ficou sem seu maior apoiador. Mesmo assim ele permaneceu firme. Ainda assim ele permaneceu no deserto, sem nunca chegar à terra prometida. Moisés morreu, ainda cercado pelos beligerantes filhos de Israel, ainda rodeados por pessoas que se recusavam a ver os milagres diante dos seus olhos. Mesmo assim Deus, na sua misericórdia, continuou a dar-lhes oportunidade após oportunidade. Das tradições do profeta Maomé, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com ele, vem o relato da morte do profeta Moisés. O anjo da morte foi enviado a Moisés. Quando ele chegou, Moisés deu um soco no olho dele. O anjo voltou ao seu senhor e disse: você me enviou a um escravo que não quer morrer. Deus disse: volte para ele, e diga-lhe para colocar a mão nas costas de um boi, e para cada cabelo que cair sob ele, ele terá 1 ano de vida. Moisés disse: ó Senhor, o que acontecerá depois disso? Deus respondeu: então a morte. Moisés disse: deixe acontecer agora. Moisés então pediu a Deus que o deixasse morrer perto da Terra Santa, para que ele ficasse a poucos passos dela. A condição humana está repleta de provações, tribulações e tremendas curvas de aprendizado. A vida é cheia de surpresas. Contudo, lembrar-se de Deus e esforçar-se para agradá-lo é a tábua de salvação da humanidade. O Alcorão contém histórias inspiradoras de profetas e homens e mulheres justos. A vida de Moisés é discutida com frequência, e sua história nos ensina que Deus é misericordioso, confiável e atencioso. Deus, o indulgente, não nos deixou sozinhos. Ele nos forneceu sua orientação e luz. Na verdade, em suas histórias há uma lição para homens sensatos. Ele, o Alcorão, não é uma declaração forjada, mas uma confirmação dos livros existentes de Deus, a Torá, o Evangelho e outras escrituras de Deus, e uma explicação detalhada de tudo
um guia e uma misericórdia para as pessoas que acreditam. Ao longo desta série de artigos, aprendemos sobre a tremenda força de caráter de Moisés e sua capacidade de perseverar mesmo em circunstâncias difíceis. Moisés seguiu os mandamentos de Deus com valor e determinação, e, além de tudo isso, possuía um caráter de grande importância, o caráter da sinceridade. Moisés foi sincero em todos os seus esforços. Não importa o que ele fez, ele agiu com o propósito expresso de agradar a Deus. Quando a determinação é aliada à sinceridade, o caráter de uma pessoa pode se tornar extraordinário. Durante os anos em que os filhos de Israel vagaram pelo deserto, incapazes de entrar na terra prometida, Moisés conheceu e passou algum tempo com Quider, um homem que a maioria dos estudiosos acredita ter sido um profeta. Um dia alguém perguntou a Moisés: ó mensageiro de Deus, existe outro homem na terra mais erudito do que você? Moisés respondeu: não, acreditando que, uma vez que Deus lhe permitiu realizar milagres e lhe deu a Torá, ele certamente deve ser o homem mais instruído do mundo. Isto, contudo, não foi o caso. O encontro de Moisés com Quider ensina à humanidade que nenhuma pessoa pode deter toda a informação disponível, e que mesmo que pensemos que somos sábios e conhecedores, a necessidade de procurar conhecimento nunca cessa. Quando Moisés soube da existência de Quider, pediu para conhecê-lo. Deus instruiu Moisés a levar um peixe vivo em um recipiente. Quando o peixe desaparecesse, ele encontraria o homem que procurava. Moisés partiu em viagem acompanhado por um jovem que carregava o recipiente com os peixes. Chegaram a um local onde 2 rios se encontravam e decidiram descansar ali. Instantaneamente, Moisés adormeceu. Enquanto ele dormia, seu companheiro viu o peixe sair da embarcação e cair no rio e nadar para longe. No entanto, ele se esqueceu de informar Moisés. Quando Moisés acordou, eles continuaram sua jornada até ficarem exaustos e com fome. Moisés pediu uma refeição. Só então seu companheiro lembrou que o peixe havia fugido. Ao ouvir isso, Moisés gritou: isso é exatamente o que estamos procurando. Eles voltaram apressadamente até o local onde os rios se encontravam e onde os peixes haviam saltado. Quando Moisés percebeu que eles haviam tomado a direção errada, ele imediatamente voltou atrás. Ele não avançou esperando poder salvar a face ou o tempo. Ele reconheceu que seu caminho estava incorreto e mudou de caminho. Nesta vida, muitos de nós escolhemos o caminho errado, mas temos medo ou vergonha de nos virarmos e encararmos uma direção diferente. Há grandes lições a serem tiradas das ações do profeta Moisés. Quando uma pessoa percebe que está indo na direção errada na vida, ela deve imediatamente dar meia volta e voltar ao caminho reto. Não se deve considerar isto uma derrota. Pelo contrário, é uma vitória. Quando Moisés voltou ao caminho correto, ele conheceu Quider. Foi um encontro pensado para trazer conhecimento. Esta importante história do encontro de Moisés e Quider é narrada no Alcorão no capítulo 18, a caverna. Moisés lhe disse: posso segui-lo com a condição de que você me ensine o que lhe foi ensinado sobre o bom senso? Ele disse: na verdade, comigo você nunca será capaz de ter paciência. E como você pode ter paciência para aquilo que não abrange em conhecimento? Moisés disse: você me encontrará, se Alá quiser, paciente, e não irei desobedecê-lo em nenhuma ordem. Ele disse: então, se você me segue, não me pergunte nada até que eu mencione isso a você. Então eles partiram, até que, quando embarcaram no navio, Alquider o danificou. Moisés disse: você o danificou para afogar seu povo? Você certamente fez uma coisa grave. Alquider disse: eu não disse que comigo você nunca seria capaz de ter paciência? Moisés disse: não me culpe pelo que esqueci, e não me cubra com dificuldade em meu assunto. Então eles partiram, até que, quando conheceram um menino, Alquider o matou. Moisés disse: você matou uma alma pura por outro motivo além de ter matado uma alma? Você certamente fez uma coisa deplorável. Alquider disse: eu não lhe disse que comigo você nunca seria capaz de ter paciência? Moisés disse: se eu lhe perguntar qualquer coisa depois disso, então não me mantenha como companheiro. Você obteve de mim uma desculpa. Então eles partiram, até que quando chegaram ao povo de uma cidade, pediram comida ao seu povo, mas eles se recusaram a oferecer-lhes hospitalidade. E eles encontraram ali um muro prestes a desabar. Então Alquider o restaurou. Moisés disse:
Se você quisesse, você poderia ter recebido um pagamento por isso. Alquider disse: isso é uma separação entre mim e você. Vou informá-lo sobre a interpretação daquilo sobre o qual você não teve paciência. Quanto ao navio, ele pertencia a pessoas pobres que trabalhavam no mar. Então, eu pretendia desertar. Foi como se houvesse depois deles um rei que tomava todo bom navio à força. Quanto ao menino, seus pais eram crentes, e temíamos que ele os sobrecarregasse com transgressão e descrença. Portanto, pretendíamos que seu senhor os substituísse. Eles eram alguém melhor do que ele em pureza, e mais próximo da misericórdia. E quanto ao muro, ele pertencia a 2 meninos órfãos da cidade, e havia abaixo dele um tesouro para eles, e seu pai era justo. Então, seu senhor pretendia que isso acontecesse. Eles atingem a maturidade e extraem seu tesouro, como uma misericórdia de seu senhor. E eu não fiz isso por vontade própria. Essa é a interpretação daquilo sobre o qual você não poderia ter paciência. A história de Moisés e Quider nos lembra que Deus é o mais sábio. Para o ser humano frágil, a vida pode trazer grandes alegrias e risos, mas às vezes somos assolados por provações, tragédias e calamidades que aparentemente não fazem sentido. Como crentes, devemos acreditar que qualquer que seja o decreto de Deus, ele deriva da sua sabedoria suprema e absoluta. Este era Histórias do Profeta Moisés. Até o próximo vídeo.